iniciar. Então, nosso bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aqui no Pautalk, também no Facebook, tá? E também quem vier a ouvir, assistir os materiais que nós colocamos à disposição no YouTube, né? Para que fique registrado esses estudos e a gente possa aproveitar em outras oportunidades para relembrarmos alguns conceitos que os Espíritos nos trazem, né? Nós vamos então dar sequência ao livro Vereda Familiar, capítulo 31, aos avós, tá? Então vamos lá. Realmente a condição de você tornar-se avô ou avó é daquelas experiências afetivas que lhe propiciam elevadas alegrias ao coração. Realmente a condição de você tornar-se avô ou avó é daquelas experiências afetivas que lhe propiciam elevadas alegrias ao coração, né? Então, olha só, é uma das experiências afetivas que pode nos trazer experiências, alegrias ao coração, são experiências elevadas, né? Só que aqui a gente já tem que fazer uma reflexão, né? Aqui a gente já tem que lembrar um pequeno detalhe, né? Nós seremos avós se tivermos filhos, né? Genericamente falando, vamos dizer assim, né? Então, né, Silvia? Nós seremos avós, né, se nós pelo menos nos dispusermos, né, a abrirmos, a compartilharmos um pouquinho mais. Aqui eu não estou falando, logicamente, das pessoas que têm dificuldade para ter filhos, não se sintam ofendidas, né? Não é essa situação. Nós estamos falando de um processo natural, que é o processo das pessoas se casarem, né? Decidirem compartilhar, abrir um pouquinho o coração, o bolso e resolverem ter filhos, né? Porque está cada vez mais limitada a coisa. Para os espíritos reencarnarem está cada vez mais difícil, né? O pessoal só quer viver na vida cômoda, né? E passear para cá e passear para lá, e filhos às vezes ficam em último plano, né? Então, aqui a gente só vai ser avó, né? Ou avô, né? Se nós resolvermos ter filhos, né? Se nós nos dispusermos a abrir a nossa vida para acolher, né? Aí é esses que nós vamos acolher, eles vão facilitar para outros também virem. Então aí sim é possibilidade, né? Então, sem falar, né, Silvia, dessa questão de sermos avós e avós, né? Postiços, né? Daqueles que a gente acaba adotando um neto, ou uma criança, um jovem acaba nos adotando como... Então tem essa situação também que dá pra gente entender, né? Natural, de coração, né? Então, coração e tal. Mas é importante a gente refletir nisso, senão nós não seremos uma coisa, nós não vamos colher onde nós não semearmos, né? Então, sermos avós é uma espécie de colheita, né, em cima do que nós semeamos, né? O que nós semearmos. Acho bonito aquelas famílias, né? Tem lá o avô e a avó, na verdade, às vezes já bisavô já está lá com toda aquela pirâmide, né? Que vai crescendo embaixo deles ali. É bonito isso, né? E é a recompensa, o carinho que eles recebem, é a recompensa de todo um trabalho iniciado por eles. É muito bonito isso aí, né? Quem nos dera um dia ter essa possibilidade, né? Então vamos lá. Disse popularmente que ser avô ou avó é fazer-se pai e mãe duas vezes, o que configura indiscutível verdade. Tá? Então, popularmente a gente fala, ser avô ou avó é como ser pai e mãe duas vezes, verdade, né? Aliás, é uma oportunidade de nós nos refazermos, deixa eu só pegar uma aguinha aqui, de nós nos refazermos. É sempre uma oportunidade da gente recapitular como é ser pai e mãe, inclusive refazer
certos erros que a gente cometeu, né? A gente agir de uma forma diferente. É a vida dando a oportunidade da gente se reciclar e da gente retrabalhar conteúdos que não ficaram bem trabalhados dentro de nós, né? Então é muito importante. Assim como ter filhos é uma oportunidade de nós relembrarmos como é sermos criança, de nós reciclarmos a nossa infância, a nossa juventude. É também uma coisa importante, né? Que faz a gente crescer um pouco mais. É uma nova oportunidade, né, Sil? Da gente trabalhar conteúdos que ficaram mal trabalhados dentro de nós, né? Então é muito importante isso, né? Então ser avô e avó, às vezes é a oportunidade da gente refazer certas atitudes. Às vezes o pai e a mãe são meio agressivos, tá? Muito tensos, porque tem que dar conta de um monte de coisa, tá? Acaba criando os filhos, mas sentindo muita culpa depois. E os avós, muitas vezes, têm a oportunidade com os netos de refazer, né? De conquistar afetos, muitas vezes até passando por dificuldades com os próprios filhos, porque os filhos lembram da época que os pais eram agressivos e agora os avós tratam com tanto carinho os netos, né? Eles até não entendem, vai, poxa vida, né? Mas comigo era na base da cinta, na base do... E agora com os netos é só carinho, mas é porque é uma outra situação e é uma oportunidade de refazimento também, né? De reconstrução. Tá? Só não pode exagerar aí, né? Os avós muito se sentindo muito culpados aí, às vezes exageram nos doces, exageram no brinquedo, na paparicação dos netos, às vezes acaba até tentando compensar e pode até fazer mal para o neto, tá? Então, aqui nós estamos falando do carinho, do afeto, mas os exageros às vezes, né? Ela até vai falar a respeito disso aqui. Há, entretanto, alguns pontos que se tornam tão profundos na situação dos avós. Oh, desculpa, peraí, pessoal, pulei aqui, ó. Ser agraciado com as honras de ver os filhos dos seus filhos, de poder-lhes acompanhar o desenvolvimento, de cooperar no processo de sua felicidade, provoca sentimentos legítimos e enobrecidos que a ninguém ocorrerá opor-se ou condenar. Né? Seria ser agraciado com as honras de ver os filhos dos seus filhos, né? De ajudá-los. Às vezes até os avós, deixa que eu pago a escola dele, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. Né? Porque eles sentem prazer em ajudar. Geralmente os avós já estão numa situação um pouco melhor, né? Já tiveram tempo de angariar recursos, já não tem tanta gente dependendo deles, geralmente, tá? Salva aí um caso ou outro aí, né? Então ele quer estender os benefícios, né, para os netos, né? É muito justo, é muito paternal, né? Então ninguém vai condenar e opor-se a essa situação, né? Há, entretanto, alguns pontos que se tornam tão profundos na situação dos avós que vale a pena consideremos, ainda que em rápidas relações. Mas tem algumas questões que se fazem muito importantes, profundas e vale a pena a gente considerar, né? Diz a Teresa de Brito aqui. Bom dia, Goducha, bom dia a todos que estão chegando, um grande abraço, tá? É importantíssimo que os avós, a princípio, exercitem a virtude do respeito a seus filhos, no que se refere à orientação que desejem eles oferecer aos seus netos. Então aqui já começa o problema, já começa a dificuldade, né? Então a Teresa de Brito chama a atenção na importância dos avós exercitarem a virtude do respeito perante os seus filhos. Com relação a quê? Com relação ao conduzimento dos netos ou dos filhos, né? Por quê? Porque certamente a Teresa de Brito vê do plano espiritual muita coisa ocorrendo aqui na Terra, e a gente vê isso também ocorrer no seio das famílias, dos avós quererem continuar ditando as regras de como é que a sua família deve se conduzir, como é que os filhos devem se conduzir com relação aos netos.
entrando em atrito com os filhos. Porque eles pensam no jeito e os filhos pensam de outro, e cada um quer fazer de um jeito com relação aos netos. Pior fica quando os filhos, já com os seus filhos, moram com os avós. Aí fica pior ainda nesse sentido, tá? Não estou dizendo que é ruim, tá? Mas nesse sentido fica mais complicado até. Porque a interferência, a ingerência se faz mais presente, mais direta, mais frequente. Tá? E aí que os avós precisam tomar cuidado, em qualquer situação, tomar cuidado. Peraí, eu tive a minha oportunidade de acertar, de errar, de tentar, de fazer, de mudar. Nós tivemos, os avós tivemos as oportunidades de fazer isso. Por que eu não posso dar agora ao meu filho, aos meus filhos, a oportunidade deles acertarem, deles errarem, deles tentarem, deles aprenderem? Aí os avós falam assim, mas é porque não quero que ele sofra, não quero que ele passe pelo que eu passei, não quero que aconteça isso, aconteça aquilo. Gente, nós não vamos ter como evitar certas coisas. Tá? Nós não vamos ter como privar as pessoas das experiências que elas precisam. Eu falo isso porque às vezes em nome de ajudar, em nome de privar dos filhos de sabores, de erros, acaba gerando mal-estar com relação aos filhos. Inclusive até separações, às vezes de décadas, dos pais, né, dos filhos com relação aos seus pais, né, agora avós, né, por dissensões, por pontos de vista, por ingerências dos avós. Tá? Aqui nós estamos tratando dos avós, nós já falamos do pai, da mãe. Né? Então hoje é o dia dos avós, tá? Não se sintam ofendidos os vovozinhos aí, as vovozinhas, tá? Mas é que isso acontece, até para que possam repensar. Todos nós, né, ou somos, ou seremos, né? Poderemos passar por essa... Então vale a pena a gente refletir, né? A Silvia, vixe, nem fala, a minha irmã cuida direto dos netos, moram bem dizer juntos, né? Isso pode ser muito bom, se a gente respeitar certos limites, se a gente exercitar essa virtude do respeito com relação aos filhos, né? Que são os pais dos nossos netos, né? Então, se a gente respeitar, as coisas vão bem, né? A Silvia pensa que sem ela os filhos não dão conta. Pois é um erro isso, que muitos avós acabam cometendo. Eles acham que continuam imprescindíveis. Né? E os filhos, muitas vezes acomodados, é verdade, muitas vezes acomodados, se acomodam nessa condição também. Né? E começam a passar as responsabilidades para os avós, sobrecarregando os avós. E às vezes os avós também, porque já estão com uma vida um pouco mais vazia, no sentido assim, de sentido existencial. Eu já vi situação que a avó pegou simplesmente o filho, do seu filho, e falou, não, daqui de casa ele não sai, porque, não, esse aqui é meu. Gente, esse aqui é meu. Como assim, né? Não dá pra gente entender isso, né? Então, não é uma atitude correta, né? É como se fosse uma propriedade dos avós, né? Então, existem alguns limites que a gente tem que respeitar, né? Senão acaba demonstrando o nosso desequilíbrio, né? Então, vamos lá. Orientação que desejem eles oferecer aos seus netos, né? É lógico, aqui existem casos que pode até se fazer necessária a intervenção mesmo. Né? Pode se fazer necessária até a entrada da justiça, aí, do conselho tutelar. Lógico, nesses casos, né, se justifica por maus tratos, por abusos, porque os filhos, né, não estão sabendo cuidar dos netos, mas isso assim, de uma forma gritante,
aí justifica entrar com as medidas cautelares aí necessárias para preservar a criança, porque em primeiro lugar está o bem-estar da criança, em primeiro lugar, né? Mas não é qualquer coisa que justifica a ingerência dos avós, não, tá? Compreende-se que os avós tenham mais e maiores experiências de vida que seus filhos. Porém, agora é o tempo de permitirem que essas boas experiências coroem as frontes dos seus filhos, a fim de que não se façam continuados tontos. Ela que está dizendo aqui, tá? Continuados tontos relativamente aos próprios compromissos, porque os pais lhes tomam o papel. Então, o que ela está dizendo aqui, né? A gente compreende que os avós têm mais experiência que os filhos. Lógico, eles já viveram, né? Toda uma vida, já aprenderam, já acertaram, já erraram. Lógico que tem mais experiência. Mas como é que os filhos vão conquistar experiência se não for permitido a eles conquistarem essa experiência, né, pessoal? Então, somente através da prática, somente através do exercício da maternidade e da paternidade, né, Maria? E outra coisa, aqui nesse capítulo, a gente encontra também aquela situação das mães solteiras, né, das mães e pais solteiros, né, que acabam transferindo para os avós a responsabilidade. E geralmente quando a menina é muito nova, quando o menino é muito novo e ficam pais, né? É um erro os pais deles, né, agora transformados em avós, é um erro eles quererem suprir todas as atividades de pais. Porque fala assim, ah não, porque meu filho tem que continuar estudando, tem que continuar não sei o quê, tem que continuar fazendo, levando a vida dele, porque... Aí o que os pais fazem? Eles pegam, né, os pais avós, né? Eles absolutamente absorvem o papel de pai, de mãe de novo. Isso é um grande erro. Porque se a menina, se o jovem, né, se tornaram pais, isso vai até ser um estímulo para que eles possam aprender com essa nova condição. E como deixem de ser tontos, aqui não estamos xingando ninguém, né? É uma condição da pessoa estar atordoada, né, com relação aos próprios compromissos na vida. Então essa criança que está vindo, ela pode até ser um estímulo para a pessoa assumir, né, até trabalhar, o jovem começar a trabalhar, a menina assumir o papel de mãe, aprender como é ser mãe. Ah, mas é muito nova, mas teve idade suficiente para ter filho, né? Então, é sinal que o corpo já está maduro o suficiente e é sinal que ela pode aprender com essa situação. O que acontece quando não se faz isso? O que acontece quando os avós absorvem totalmente? Os filhos, que agora são pais, mas que não entram no papel de pai e de mãe, continuam no mesmo esquema que estavam. Continuam com as mesmas baladas, continuam às vezes usando droga, continuam lidando com a sexualidade de uma forma descuidada. Se descuidar, daqui a pouco aparece uma outra criança por aí. Como não é raro acontecer, tá, pessoal? Não é raro acontecer. Daqui a pouco tá lá grávida de novo, tá? Eu acho preferível que apareça grávida do que fazer aborto. Quando eu trabalhava no posto de saúde, e via lá o grupo de gestantes, eu achava bonito aquilo, né? Era um monte de menina ali, novinha, aquele bando de menina nova, né? Mas eu achava bonito, falava, poxa, que beleza, né? Ainda bem que estão aqui aprendendo como vai ser mãe, como vai ser cuidar de criança, ainda bem que estão aqui. Deus abençoe que continuem se cuidando e cuidando do próprio filho a partir de agora, né? Deus abençoe que dê certo isso, né? Lógico que muitas depois, tendo a criança, acabam transferindo,
para os pais, avós, né? E os avós absorvendo. Então, mas não é o correto, né? Não é o melhor, porque senão elas não aprendem, né? Não despertam para os significados profundos da existência, não é, pessoal? Então a maternidade pode ajudar muito nesse sentido, né? A Maria, mas não podemos interferir. Tem certas experiências que somente eles vão passar, né? Para tirar o que é de melhor dentro deles. Isso mesmo. Andrea, os avós devem dar o suporte, mas não isentarem a responsabilidade dos pais. Perfeito, isso aí. A Silvia, esquece que também bateram o pé quando passaram por isso, né? É verdade. A Suzana, o volume do seu retorno não tem como sair maior? Bom, isso aqui no meu tá tudo certo aqui, Suzana. A Silvia, nem falha, já ouvi mãe dizendo para a filha, ou você vai trabalhar, ou você arranja mais um filho, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa não assume, né, a responsabilidade, ela muitas vezes daqui a pouco está grávida de novo, né? E mais um filho que vai acabar nas mãos dos avós, né? Então a gente pode fazer diferente disso, né? Essa aqui é a proposta dela aqui. Então vamos lá. Na atuação como avô ou avó, será imprescindível que não tome sobre os seus ombros o dever de criar, de educar os seus netos quando tudo esteja na faixa da normalidade, apenas justificando-se tal conduta nos casos de orfandade. Olha só o que ela diz aqui, né? Apenas justificando-se tal conduta dos avós, né, absorverem esses cuidados aí, nos casos de orfandade ou de desajustes morais de tal monta que o bom senso e o amor ao próximo, mais próximo, né, assim o determinem. Tá? Então, perfeito, está coerente a Teresa de Brito aqui, coerente com o que a gente sabe da psicologia, do espiritismo, né? Do que a gente observa aí, acompanhando as pessoas que precisam, é exatamente isso. Né? Só vai se justificar os avós fazerem isso, absorverem os cuidados, quando na orfandade dos seus netos, né? Às vezes morreram os pais de acidente, ou sumiram pela vida aí, né? Ou os desajustes morais, às vezes os pais estão usando droga, todo dia estão lá drogados, alcoólatras, ou agressivos, no sentido de colocar em risco o bem-estar da criança, a integridade da criança. Aí vale a pena intervir de modo formal ou informal. Às vezes não precisa nem passar por justiça, por conselho tutelar, às vezes os avós acabam informalmente absorvendo e os pais acabam deixando também, né? O que não dá, assim, são os avós ansiosos não darem tempo para os pais treinarem como é ser pai e ser mãe. Às vezes, como é que faz para dar banho no filho? A menina não sabe direito, vamos ensinar. Às vezes a avó, né, fala assim, deixa que eu faço, você não sabe fazer, deixa que eu faço. E porque ela quer, ansiosa, não sabe treinar o outro, não sabe ensinar, já quer ela fazer. A vida inteira foi assim. E mais uma vez agora está fazendo, só que com o filho, com o neto, né? Então é uma coisa que a gente precisa lembrar também, né? Dar tempo para que eles aprendam também, né? Aí continuando, não se esqueça que como avô ou como avó, você tem seus próprios deveres diante da existência. O que não deverá menosprezar, tendo em consideração que marcha para o fecho da sua vida terrena. Né? Tendo muito que realizar, não apenas por seus netos, mas por todos os que necessitam de você. Né? Então aqui a Teresa de Brito está lembrando uma coisa importante. Olha, você, avô, avó, lembre que você tem os seus próprios deveres perante a vida, né? Tem os seus próprios deveres. Muitas vezes ele esquece alguns deveres que ele tem para ingerir na vida dos filhos, né? E ele tem que lembrar que, olha, já está
caminhando para o final da existência. Não estou falando que vai morrer amanhã ou depois da manhã, mas lógico, quem já está na condição de avô, de avó, já está pelo menos aí na metade ou caminhando para a metade da vida, né? Ou até mais do que isso. Então já deve pensar em termos mais espirituais, já deve estar, né, com atividades voltadas para o bem-estar social, aos trabalhos voluntários, pode expandir da sua gama de possibilidades, na casa espírita ou em qualquer religião que participe. Tá? Então, e muitas vezes a pessoa deixa de fazer essas atividades saudáveis e vai cuidar lá, né, de interferir na educação que os pais estão dando. Isso é que acaba sendo um problema, né? A Suzana Fantins aqui. Alexandre, meu pai chegou a falar que ia tirar meu filho de mim, pois eu não sabia educá-lo, como meu pai achava que deveria ser. Né? Então, né? Tem situações que ficam realmente difíceis, né? Principalmente quando os avós, pais, avós, né? São muito rígidos, né? São muito inflexíveis, sempre foram. E agora, como avós, continuam sendo, achando que todo mundo tem que fazer do jeito que eles querem, na hora que eles querem, né? Então isso coloca dificuldades no relacionamento, né? Na convivência. Né? Então, é complicado isso. Tá? Aprenda no exercício do respeito a seus filhos a não conduzir seus netos pela rota das suas concepções, sem que os pais concordem com elas. Olha só. Né? Então, faz parte do respeito que os avós tenham com os filhos de não ficar querendo colocar pensamentos deles na cabeça dos netos sem que os pais concordem com isso. Tá? Então, mesmo se a gente é espírita, por exemplo, mesmo se a gente é espírita, e avô, avó, né? E os netos, você quer levar para o espiritismo, tá? Mas os pais não querem, porque eles são evangélicos, são católicos, cuidado, cuidado, porque nós não temos, mesmo a pretexto de dar uma educação espírita que nós consideramos uma educação boa, coerente, saudável, nós não temos o direito de fazer isso. Tá? Mesmo a pretexto de ensinar o espiritismo. Nós devemos exercitar a caridade com relação aos nossos filhos. O respeito. Ah, Alexandre, mas ele vai crescer sem espiritismo. Olha, ele está crescendo na família que ele precisa, com os pais que ele precisa e tem os recursos que ele precisa. Né? Então, se for para entrar em contato com o espiritismo, se for para receber a informação, né, nós não vamos criar atrito com os pais. Nós não vamos criar, né, desavenças por causa disso. Né? Eles acabarão entrando em contato, de uma forma direta ou indireta, eles acabarão entrando em contato com o espiritismo. Tá? E de alguma forma vão saber que nós somos espíritas. Sempre vai surgir uma situação ou outra, que algum assunto aparece. Mas o importante, pessoal, é o respeito que nós tenhamos com os nossos filhos. Tá? É muito importante. Né? Porque tem gente que, em função desse pensamento, quer impor. E aí, gente, só vai criar atrito com os filhos. E vai gerar afastamento. Às vezes os filhos começam a afastar dos netos, dos avós, porque não quer que sofra a influência dos avós. E aí? Né? Então são respeitos aí que a gente tem que exercitar, né? Ela diz, ó, não conduzir seus netos pela rota das suas concepções, para quem não ficou convencido disso ainda, né? Sem que os pais concordem com elas. E não precisa ser só com relação à religião, não, tá? Com relação a qualquer coisa. Os pais não concordam, então, ó, bico calado, vai lá, brinca com os netos, tal, mas não fica querendo colocar coisa na cabeça deles que você sabe que vai gerar desavença com os filhos. Né? Demonstra um desrespeito com os filhos, né?
Por mais que admita que a sua posição seja correta, a sua vez de ser pai ou mãe e de imprimir a sua orientação já passou. A sua oportunidade já passou. A oportunidade que você teve foi com seus filhos. Né? É lógico que o seu filho, ou se a filha, né, se os pais dos seus netos não estão muito preocupados com essa questão religiosa, não estão muito... Tudo bem, você percebe que existe um vazio ali, que eles não ligam também para isso, fale, leve, ensine, leia, comente, tudo bem. Se você percebe que há um descaso deles, mas que eles também não se importam, pode falar, pode ensinar, eles até gostam. Então aproveite isso, né? E ensine, mostre, né? Mas muitas vezes os avós acham que o seu ponto de vista está certo, a sua orientação, só que a nossa possibilidade é com relação aos nossos filhos, né? É a nossa oportunidade direta ali, né? E com os netos é a oportunidade dos filhos agora darem a orientação que eles quiserem, tá? Se desejar colocar-se ante seus netos em questões graves ou definitivas, dialogue com seus filhos. Primeiramente, fazendo-os aceitar seus pontos de vista. Então aqui ela recomenda, é muito delicado isso tudo, né, pessoal? Vocês entendem que é muito delicado, né? Por isso que ela está sendo delicada aqui também. Olha, se você quer passar uma coisa grave, importante para os netos, que você acha que está faltando, que, né, converse primeiro com os filhos. Escuta, meu filho, olha, você não está percebendo, né, que o seu filho está fazendo assim, assim, assado, está precisando de uma orientação. Você quer que eu converse com ele? Você quer que eu ensine, que eu explique, que eu oriente? Né? Eu, às vezes, vejo situações que os pais gostam mesmo e pedem, olha, pai, você realmente converse com ele, converse com meu filho, né? Explica, porque ele não me ouve e tal. Né? Olha só, então são os dois trabalhando juntos. Mas, né, Silvio, né, Maria? A gente pode trabalhar junto, pode trabalhar em parceria, né? Mas os pais, os avós, os pais, eles precisam estar em sinergia, precisam estar no mesmo sentido, tá? Ou pelo menos se respeitarem, né? Aí eles podem trabalhar juntos pelo bem-estar dos netos, tá? Então, assim, ao se colocar, ao colocar-se em relação a isso ou aquele ponto, você perceber... Ah, peraí, deixa eu ver só um pouquinho, pessoal, acho que eu pulei aqui, desculpa aí. Nunca se ouvide, aqui tem uma questão grave também, nunca se ouvide que na posição de avô ou de avó, você será forçosamente sogro ou sogra, o que às vezes complica um pouco a coisa, né? Ou não, né? Depende das famílias, né? Você, na condição de avô ou de avó, você será forçosamente sogro ou sogra, né? E é muito desagradável, desrespeitosa mesmo, a sua intromissão não solicitada. Quer dizer, aí já não é mais nem o caso de ser avô e de ser avó. Aí já entra também o agravante aí de ser sogro ou sogra. Não que seja uma coisa ruim ser sogro ou sogra, mas é que não é aquela pessoa que você tem um parentesco direto, de ser do mesmo sangue, da mesma família, né? Se tornaram da mesma família por uma injunção do destino, né? Mas é preciso um pouco mais de delicadeza, é preciso um pouco mais de tato e de cuidado, né? Você lembrar que você não é apenas avô e avó, você também é sogro ou sogra. Opa! Então eu vou estar interferindo não somente na vida do meu filho, na opinião do meu filho ou da minha filha, mas também do meu genro ou da minha genra, da minha nora, da minha genra, né? Da minha nora, né? O que às vezes, da minha genra é feio, né? Desculpa aí, pessoal. O que às vezes coloca uma pitada a mais de complicação, não é? Vocês sabem como é que é, né? Vocês sabem aí, culturalmente há uma certa dificuldade, né? Não é, pessoal?
não é? Então é preciso um pouco mais de cuidado, tá? Porque é uma pessoa que, dependendo, já é uma pessoa meio, né, meio espivetada, né? Já não aceita muito qualquer coisa, então se você começa a se intrometer, já gera um problema sério aí familiar, tá? Ah, Val, mas é complicado, porque a princípio existe uma disputa entre pais e avós pelo carinho e atenção das crianças, mas quando ambos chegam a um consenso, tudo se harmoniza, é verdade. É, a Dulce, eu cheio de saudades da minha netinha, mas não gosto de andar sempre lá em casa, né? É, né? Os avós, eles, dependendo da situação, eles vão, ficam alguns dias, fica, né? Mas às vezes a gente percebe que não dá para ficar muito tempo, não dá porque já começa a surgir atrito, já. Então é bom porque cada um tem a sua vida também, é bom que cada um vá levando a sua existência, né? Muito importante isso. É, vamos lá. Assim, se ao colocar-se em relação a esse ou aquele ponto, você perceber que não está sendo aceito ou que está provocando discussões entre seus filhos e cônjuges, silencie com naturalidade, coibindo em si mesmo a mania de ter que opinar sobre tudo ou tudo determinar. Olha aí, esse é um problema que nós temos, problema do ego nosso, né? De querer saber de tudo, de querer opinar em cima de tudo, de querer, né, determinar em cima de tudo, e aí que nós temos que aprender a nos controlar. Opa, deixa eu ir devagar, deixa eu me centrar, ao invés de ficar cuidando da vida do outro, deixa eu cuidar de mim mesmo. Se o outro precisar, ele vai pedir, ou eu me disponho, mas de uma forma cuidadosa. Porque senão os avós, eu quero ajudar, só quero ajudar e está dando uma confusão desgramada. Né? De tanto querer ajudar, está lá criando o maior problema e já dá os filhos brigando, os casais discutindo por causa da ajuda dos avós. Então, aí é a hora dos avós perceberem, silenciarem, opa, nós estamos tumultuando a situação. Querendo ajudar, nós estamos criando mais problemas. Então, não está funcionando. Vamos mudar, vamos pensar em outra forma de ajudar. Né? Talvez de uma forma mais indireta, né? Não tão ali em cima. A Maria, temos que estar preparados para saber lidar com todas as situações, ter uma base sólida para compreender, né? Né? E vejam que não é uma compreensão só cultural ou só religiosa, porque às vezes em nome da cultura, em nome da religião, às vezes a gente mete os pés pelas mãos. É um cuidado psicológico que a gente tem que ter, é um tato social, né, e psicológico que a gente tem que ter, né, compreender os papéis de cada um. Né, não adianta a gente ter um monte de conteúdo espírita ou cultural, né, ser uma pessoa muito bem formada tal, só não ter esse tino psicológico para entender o nosso papel, entender o papel dos filhos, né? E respeitar esses papéis, né? Então, é uma coisa diferente que ela está trazendo para a gente aqui, tá? Aí, continuando. Seus genros ou suas noras não serão obrigados a acatar as suas posições. Seus genros ou suas noras não serão obrigados a acatar as suas posições. Isso é um problema para as pessoas muito controladoras, muito movidas pelo ego, sempre muito práticas e determinantes e muito, né, de impor o seu ponto de vista. É um baque para elas, é um choque para elas perceber que agora existem os filhos dos filhos, que elas não têm um poder direto ali. Elas ficam, né, atrapalhadas, elas ficam assim desorientadas, entram em choque de perceber que agora elas não têm um poder direto, que os filhos não permitem, né? Então, se nós percebemos que nós temos esse tipo de comportamento, já vamos trabalhando isso em nós. Já vamos trabalhando isso para não chegar nessa época
E a gente estar muito controlador, muito dominador ainda, né? Querendo que todos andem conforme as nossas determinações, né? É, Dulce, mas temos de pensar que já passamos por isso. Isso. Tomara que já tenhamos passado, né, Dulce? Que já tenhamos superado isso, né, Dulce? Para que a gente se mostre melhor, né? Então, seus genros ou suas noras não serão obrigados a acatar as suas posições. Terão o direito de discordar, cabendo a você o esforço de desenvolver sobriedade e autocrítica, que lhe permitirão manter um clima de paz com seus afins, né? Aqui entra uma questão muito importante, pessoal, não só com relação a genro, nora, mas com relação a filhos mesmo, né? Que é a capacidade dos filhos dizerem, é uma grande maturidade que os filhos demonstram, de poderem dizer para os pais, olha, meu pai e minha mãe, eu amo vocês, respeito vocês, admiro vocês demais, mas não concordo com vocês. Né? Amo, mas penso diferente. Gente, é um grande passo de amadurecimento chegar a essa conclusão. Poder falar, poder conversar a respeito disso, poder estabelecer esse novo paradigma. Porque a gente cresce, pessoal, e aqui está uma questão que passa pelo que nós estamos falando, nós crescemos da seguinte forma, seguindo o seguinte pensamento: você me ama? Então faça o que eu estou te falando. Não é assim que os pais colocam via de regra para os filhos? Você não me ama? Faz o que eu estou te falando. Não é assim que a gente aprende? A gente aprende desde criança que amar os pais é fazer o que eles pedem, o que eles mandam. Senão é sinal de desamor. Gente, e às vezes isso vai pela vida fora. E os pais, agora transformados em avós, às vezes ainda não compreenderam que são coisas diferentes. Nós sermos amados e sermos obedecidos exatamente naquilo que a gente está pedindo. São coisas diferentes. Vocês entenderam a diferença, pessoal? São coisas muito diferentes. Eu posso amar alguém, nossa senhora, aquela pessoa ali maravilhosa, eu admiro, amo, respeito, mas ela está indo para um caminho, ela pensa de um jeito que não é o meu jeito de pensar. Ah, mas por quê? Se você gosta dela, se você admira... Ah, porque em determinados pontos eu penso diferente, eu sou uma pessoa diferente. Eu tive uma formação diferente, eu tive uma instrução diferente, eu tive uma experiência diferente. É normal isso, não tem nada de ruim nisso. Não é, pessoal? Nós somos diferentes. Tá? Mas, às vezes, continua a chantagem, continua a barganha, continua a imposição, vida fora. E agora na posição de avós. Continuam dizendo para os filhos, você não me ama? Por que você não faz o que eu estou te falando? Ou então falando para os netos isso. Tá? Então é algo para nós pensarmos, né? E irmos trabalhando também dentro de nós. Né? São coisas diferentes. Quando os filhos falam não, às vezes choca os pais e choca os avós também. Mas o que o filho está querendo dizer? Até a Joana de Anjos fala a respeito disso. O não é imprescindível no comportamento dos filhos. É imprescindível o não, a negativa dos filhos. É imprescindível na estruturação da identidade dos filhos e dos netos. É imprescindível. Por quê? O que a criança fala quando ela está dizendo não? Ela está demonstrando que já amadureceu, que já se desenvolveu o suficiente para perceber o seguinte: eu sou uma pessoa, você é outra. Já percebi isso. Eu penso no jeito, você pensa de outro jeito. Eu não concordo com o jeito que você pensa, ou eu não aceito o que você quer para mim. Olha só, isso é fundamental, pessoal. Eu tenho um desejo, você tem outro desejo. E eu percebo que o meu desejo não é o mesmo que o seu. Olha que maravilhoso isso. Né? Isso vai ser fundamental para toda a nossa existência. Nós percebemos qual é o nosso desejo e que nós nos distinguimos das pessoas. Tá? Isso é muito importante psicologicamente.
Então vamos lá. Procure não abarrotar os seus netos com presentes caros. Pergunte antes aos pais o de que necessitam, ou que os pequenos gostariam de ganhar, se já o anunciaram. Tá? Isso aqui é uma coisa importante. Não vamos encher os netos de presentes. Né? Não está no dia de ganhar presente, não está no dia de Natal, aniversário, dia das crianças, sei lá. Evite ficar abarrotando os filhos, os netos com presentes. Né? Por quê? Porque vai gerar um mau hábito. Né? Vai gerar um mau hábito, vai gerar uma voracidade na criança de ter cada vez mais, de ter. E quando não tem, vai ficar frustrada, vai ficar, né, se sentindo prejudicada. E não é, acaba mimando demais os netos. Né? Maria, é ali. Aí eles vão perceber que tudo vem de graça, exatamente. Inclusive perde até o valor, perde até o sentido, né? Porque fica tudo muito. Todo dia eu ganho presente, Natal, aniversário, né? Não tem nada de especial, né? Geralmente as pessoas fazem isso, né, Beatriz? Geralmente as pessoas fazem isso tentando compensar. Às vezes os avós que se sentem meio culpados por alguma coisa do passado, tá? Acabam se sentindo num dever de fazer isso, né? Acaba exagerando, né? Pergunte para os pais, escuta, eu queria dar tal coisa pro meu neto, o que você acha? A gente pode dar agora, você quer guardar, eu dou para você, você dá para ele no Natal. Né? Converse com os pais, veja primeiro, porque senão, o que ele está precisando, né? Isso mesmo, tá? Busque não abafar psicologicamente os seus netos com o conjunto de hábitos que caracterizaram a sua época. Evite conflitá-los quando eles estão recebendo a palavra dos próprios pais. Tá vendo? Aquele respeito ainda. Não vamos gerar conflito quando você sabe o jeito que os seus filhos estão educando. Aí você vai lá e sutilmente fica desqualificando a fala do pai e da mãe. Você fica contradizendo o pai e a mãe, fica botando fogo ali né? E fica cochichando no ouvido da criança e falando contra, às vezes, o pai e a mãe. Contra os conceitos que o pai e a mãe estão ensinando. Na frente deles, ou de uma forma velada. A gente precisa tomar cuidado com isso. Tem avós que gostam de botar fogo na coisa, viu? Eles são bonzinhos, bonitinhos e tal, só que se você descuidar, eles geram uma confusão danada, né? Porque sempre foram assim, né? E continuam assim, né? Tá? Quando haja ensejo, fale do bem e do amor, dos bons costumes e da nobre vivência. Oi, João, beijão. Entretanto, nada imponha, nada exija, entendendo que a responsabilidade direta com eles não lhe pertence. Quer dizer, quando for possível, fale do bem, fale do amor, seja exemplo dos bons costumes, dos bons hábitos, da nobre vivência. Nossa, os avós são muito importantes. Os avós são fundamentais. Né? A convivência com avós é uma das coisas mais enriquecedoras que existe para a criança, né, Jô? Para a família, para os pais. É muito importante, né? Mas existem esses cuidados aí para que seja de fato uma vivência harmoniosa, positiva, né? Para que não seja lembrado depois como motivo de conflito, né? De uma época que viviam brigando e tal, mas que lembre com aquelas lembranças agradáveis, suaves, ternas, doces da convivência com os avós, né? Então isso é bem legal. Trate de não gerar insegurança na alma dos seus netos. Às vezes os avós tendo as suas inseguranças, os seus medos, né? Eu já vi casos graves de avós que incutiram tanto medo em determinado neto ou neta, né? Já vi caso da avó incutir tanto medo que a criança se apegou, virou jovem, se apegou de tal forma à avó, né? E absorveu de tal modo os conflitos da avó, as inseguranças da avó. Depois a avó veio a falecer
E passaram anos e anos e a neta não consegue aceitar a morte da avó, né? De insegurança, né? Não consegue aceitar, tá? Que isso tudo, né, conversando com a pessoa, a própria pessoa fala assim, olha, a convivência com minha avó, ela me passou muita insegurança, passou muito medo, né? E agora a pessoa se mostra amedrontada, né, perante a vida, né, limitada. Então é uma coisa que nós podemos evitar, né? Assiste-os, contudo, com seu carinho, com a sua vivência alegre, honesta e útil, para que sirva de exemplo aos rebentos dos seus filhos, caso seus netos não recebam exemplo no próprio lar, ou para que reforce a diretriz que já os alumia no âmbito doméstico, né? Então os avós podem ser um grande complemento mesmo na educação dos netos, caso os netos não tenham os melhores exemplos em casa. Os avós podem ser justamente aquele complemento, pode ser aquele algo a mais. E às vezes os netos lembram com mais carinho. Eu já vi situações dos netos lembrarem com mais carinho dos avós do que dos pais, né? Tal a importância dos avós na sua educação, a importância do carinho dos avós, do respeito, do exemplo que foi, né? Então pode acontecer, né? Com a sua maturidade, ame-os sem apego. Ali o caso que eu falei agora há pouco, né? Ajude-os sem tomar-lhes os deveres. Agrade-os sem envaidecê-los. Fale-lhes de Jesus sem preguiça. Aqui é, no caso, uma recomendação para os avós, tá? Os avós com relação aos netos, né? Fale-lhes de Jesus sem preguiça, para que a sua participação na vida dos seus netos possa assemelhar-se a um rastro brilhante de espiritual cometa, apontando-lhes caminhos de honorabilidade e de paz, discreta e inteligentemente. Tá? A Sil, minha avó era muito carinhosa, né? A Ju, os pais são atarefados demais também. Os avós muitas vezes têm o tempo que falta aos pais. Isso. Por isso que tudo se encaixa, né? Embora os pais devam ter também a convivência com os filhos, né? Uma boa convivência, o máximo possível, né? Um abraço, Maria, até mais. Mas os avós realmente, por vezes, têm um pouco mais de tempo, né, do que os pais, é verdade. E por isso podem brincar, podem conversar mais com os netos, né? A Diana, os carinhos que me lembro da infância são de minha avó. Então, você vê a importância, né, Diana? Isso mesmo. Nós estamos quase acabando aqui, pessoal. Não justifique que os pais de hoje não sabem educar, uma vez que o Criador, tendo visão plena de tudo, consentiu-lhes a paternidade e a maternidade no roteiro terrestre. Tudo tem uma razão, creia-o. Tudo tem uma razão. Não adianta a gente ver com essa ideia de desqualificar os pais de hoje, porque a gente está querendo absorver o papel dos pais, porque a gente já está vazio na nossa vida, os filhos já cresceram, a gente quer ser pai e mãe de novo, a gente quer absorver o papel dos pais. Aí a gente fica, porque os pais hoje não sabem educar, porque os pais hoje não sabem fazer, porque os pais não vêm com essa conversa, porque o mundo continua do mesmo jeito. No passado, no presente, os pais têm que aprender também a ser pai e mãe, acertam, erram, isso é normal e vai continuar sendo assim. Não é porque nós nascemos e porque nós nos tornamos avós que o mundo mudou agora, que só a gente que sabe educar, né? Ju, não tem nada a ver isso, tá? O mundo continua a girar, as pessoas continuam aprendendo, tá? E não acabou na gente não, continua o mundo se desenvolvendo aí, né? E se eles receberam a maternidade e a paternidade é porque existe um compromisso, existe uma programação, existe uma razão para isso. Tá? Jamais se indisponha com seus filhos e afins por causa dos netinhos, uma vez que estes estão juntos daqueles obedecendo às irreprocháveis leis da vida e do destino,
Se nasceram através deles, é para ser filho deles e não nossos filhos. Senão tinham sido nossos filhos e não filhos deles. Não é, Ju? Então, nós temos que perceber isso. Deus fez com que os netos nascessem através dos nossos filhos, é porque os vínculos entre eles precisam se resolver, precisam conviver, precisam conversar. Ah, mas eles brigam muito. Mas eles estão lá juntos por um motivo. Não é acaso que eles estão juntos. Não é? Do mesmo jeito que nós nascemos também na família, é melhor para nós. Tá? Não adianta a gente fugir dessa realidade, tá, pessoal? Seja avó e avô equilibrado, dando espaço para que seus filhos atuem no campo que Deus lhes deu para burilarem-se e crescerem. Ajude apenas quando solicitado a fazê-lo. Ajude apenas quando solicitado a fazê-lo. E para terminar aqui, confie no Senhor, que é o grande Pai dos seus filhos, dos seus netos e de você mesmo. Quer dizer, no final das contas, somos todos filhos de Deus. A Ele cabe um direito absoluto aí, né? Nenhum de nós tem direitos absolutos, ou, né? Nós temos é que respeitar os nossos filhos no conduzimento dos seus filhos, né? Mas lembrando que o Deus é que sabe, né? E Ele é que deu a cada um a nossa função, o nosso papel perante a vida, tá? Gente, nós vamos finalizar aqui. Desculpa, acabou passando um pouquinho o horário, mas eu agradeço a todos pelo carinho, pela participação, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço em cada um de vocês. Até a próxima, tá? Muita paz.